trabalho de aconselhamento bíblico muito respeitado, e ele tem um neurologista não cristão em São Paulo, que ele leva pessoas para esse neurologista, paga-se um valor caro. Esse rapaz, ele é respeitadíssimo e ele é procuradíssimo, gente do Brasil todo, porque esse cara, ele não é um neurologista qualquer. Ele tem um mestrado em neurologia, é um cientista, um mestrado nos Estados Unidos. Esse cara pesquisou há anos, então ele tem uma clínica lá respeitada, e ele é amigo do Ayrton. E o Ayrton, quando ele recebe alguns casos em que a pessoa tomou tarja preta há muitos anos, e aí o que a indústria farmacêutica não quer que as pessoas entendam, é que esse tipo de medicamento tarja preta, ele vai proporcionar no cérebro da pessoa uma dependência nociva e o efeito colateral. Todo medicamento produz efeito colateral. Eu tomo 5 comprimidos por dia em relação à diabetes. Um dos efeitos colaterais é a memória, que a minha memória sempre foi meu ponto forte. Eu estou dando palestra, eu estou citando nomes, livros e tal. Hoje, a cabeça já não funciona como 8 anos atrás, antes da diabetes, do diagnóstico. Entretanto, eu tenho aprendido a lidar com isso, atividade física e uma série de coisas, alimentação mais saudável, para poder minimizar o uso desses medicamentos. Agora, imagine um tarja preta. Quando você utiliza alguns aí para diagnósticos de dislexia de uma criança, em que ela é muitas vezes colocada a um tratamento que não vai ter resposta prática nenhuma, e você está passando um medicamento, sem ser o diazepam, tem um outro medicamento tarja preta que usa muito, fugiu agora o nome. Ritalina. Ele tem cloridrato de cocaína. O que as pessoas estão fazendo com esse medicamento? Estão viciando com substâncias que estão presentes na droga da cocaína, e aquela pessoa ali, o cérebro dela está sendo destruído. E a pessoa começa a ter comportamentos, muitas vezes, devassos na questão sexual, muitas vezes comportamentos agressivos, uma série de coisas. E aí, quando essas pessoas chegam para o Ayrton, o que tem que fazer? Eu tenho que saber como é que está o cérebro dessa pessoa, porque não adianta aconselhar biblicamente alguém que não tem capacidade cognitiva de ouvir o conselho bíblico. Ele fala para a família, tem um neurologista, que não é um neurologista, o cara vai fazer, ele vai bater ali, fazer um exame do cérebro, ele vai descobrir o que está ali realmente, até onde está comprometido o cérebro daquela pessoa. E aí leva, a família paga ali R$2.000 de consulta para fazer os exames e tudo, mais ou menos essa média, 2.000, 2.500, fica lá, vai 2, 3 dias, o Ayrton acompanha essa pessoa lá. O Ayrton não ganha nada por isso é um trabalho voluntário como conselheiro bíblico voluntário. Ele não ganha nada por indicar, ele não tem conchavo com o médico, ele faz isso. É um grupo lá de hoje, acho que 16 conselheiros bíblicos, que toda semana atendem um número aí de mais de 40 pessoas por semana, de forma voluntária. Sem cobrar por isso. Se você marcar lá na CEBI, que é o órgão de aconselhamento bíblico, eu preciso me aconselhar, preciso de um conselheiro bíblico, eles vão ver lá a disponibilidade para poder atender, para poder agendar aquela pessoa para o aconselhamento bíblico. Então, o aconselhamento bíblico, ele coloca a ciência no lugar dela. A ciência é importante, ela tem contribuições, mas ela é uma contribuição terciária. A tarefa de ajudar pessoas com os seus problemas, a ciência vai entrar, como o caso da neurologia. O que esse rapaz, esse neuro faz? Ele restaura através do tratamento, através da aplicação de um medicamento correto para restaurar ali o cérebro da pessoa, para que aquela pessoa tenha sua capacidade inteligível e cognitiva restaurada para ouvir o que o conselheiro tem para falar, para que o comportamento dela seja reorientado conforme a palavra de Deus. Então, não é um trabalho qualquer. Aí existe uma série É interessante que nos Estados Unidos existe um proponente, um pensador, um estudioso chamado Daniel Berg. Daniel Berg, ele escreveu uma série de 5 livros sobre doenças mentais. Ele é o maior estudioso de doenças mentais do mundo.
Esses livros o Ayrton adquiriu o direito pela editora dele, a CEBI. Ele adquiriu o direito aqui de tradução e traduziu, já tem aqui em Brasília. Pouca gente sabe disso, mas esses livros são os achados, tanto acadêmico-científico como de aconselhamento bíblico. Porque o Daniel Berg, lá nos Estados Unidos, psiquiatras não cristãos, ateus e psicólogos estão indo participar das palestras dele para tentar provar que as teorias dele, os pressupostos dele são falsos, e esses caras se rendem a todos os fatos e argumentos que o Daniel Berg tem usado nas palestras em várias universidades americanas. Então, ele vai tratar sobre vários aspectos de doenças mentais, e tem alguns livros já traduzidos para o português aqui. E um deles é essa coleção de 5 livros, é um comentário. Então, a outra premissa do aconselhamento bíblico é que ele enfatiza a relevância prática da verdade em ajudar pessoas com seus problemas. A pessoa nasceu com a predisposição de ser homossexual, não. O aconselhamento bíblico vai ajudar aquela pessoa a enfrentar agora mesmo eu tenho ajudado um rapaz, esse rapaz é cristão, é solteiro, pessoa madura na fé, mas ele tem dificuldades com tendências homossexuais. E ele entende que aquilo é um pecado, ele entende que aquele comportamento é contrário às Escrituras, mas ele recai tanto na pornografia como na questão de querer se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Então, a gente tem feito um acompanhamento, eu coloquei um conselheiro bíblico com ele, faço acompanhamento com esse rapaz para ajudá-lo a vencer. Então, é todo dia, é uma luta de todo dia, de você olhar para as Escrituras e se reorientar a partir dela. Dentro disso, queridos, nós entramos no último ponto aqui, tá? Que é a questão dos ídolos do coração. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz que onde está o seu tesouro, aonde o seu tesouro ali estiver, né, que eu peguei a NVT ali também estará o seu coração. O que acontece com isso, queridos? Eu até coloquei ali um cara se curvando ao dinheiro, né? Dinheiro é só um símbolo de idolatria, existem outros mais. Tem gente que idolatra sexo, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra cônjuge, tem gente que idolatra uma série de coisas. E para entender que o nosso problema parte de dentro para fora, não é de fora para dentro, é que a compreensão bíblica sobre ídolos do coração é importante. É interessante isso aqui, ó. Os ídolos são exigentes, tá? Eles são extremamente exigentes, eles querem tudo de você, eles são egoístas, eles querem tudo para eles são insaciáveis, seu apetite não tem fim, eles são cruéis, querem tudo a qualquer preço, fazendo qualquer coisa para se alcançar o que se quer. É esse o papel de um ídolo. E muitas coisas na vida das pessoas podem ser ídolos, né? Eu gostei dessa sentença aí, foi em uma aula de ídolos do coração, uma professora minha, na capacitação em aconselhamento bíblico, ela falou isso de maneira muito pontual lá em 2017. Um grande professor de Novo Testamento, chamado J.K. Bale, lá do Westminster Theological Seminary, nos Estados Unidos, ele tem uma frase no livro dele, Você se torna aquilo que adora, pela editora Vida Nova, que é um ótimo livro também para entender idolatria. O J.K. Bale, ele diz, o indivíduo se assemelha ao que ele reverencia, quer para a sua ruína, quer para a sua restauração. Esse senso que a gente tem de consumismo, e eu, alguns anos atrás, quando eu trabalhei na Bolívia, um amigo meu, um pastor boliviano, ele falava o seguinte, um conselheiro bíblico boliviano, ele falava assim, você já parou para pensar que a gente passa a maior parte do tempo gastando o dinheiro que a gente não tem para comprar aquilo que a gente não precisa, para tentar agradar pessoas que não gostam da gente ou que a gente não gosta delas? É o tal do cartão de crédito, né? O cara gasta um dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, porque ele quer saciar, na verdade, não são as pessoas, ele quer saciar o ídolo dele. E o ídolo dele é o quê? Eu quero mostrar para aquela pessoa que eu tenho uma vida, ou padrão de vida
que eu gostaria de ter. Não é o padrão de vida que eu preciso, é o que eu gostaria de ter. E isso vai construindo a ideia de ídolos. É interessante essa sentença do J.K. Bale, porque vai nos levar a essas imagens aí, ó. Você se torna aquilo que você adora, a referência, aquilo que é referencial. Então a gente tem várias imagens pós-modernas, são chocantes, mas que vão mostrar que aquilo que alimenta o contexto de vida das pessoas vai tornar-se o seu ídolo, vai estar preenchendo o seu coração. Isso aí é um congresso de visão celular, aquele movimento M12, e a pessoa lá adorando o seu apóstolo, o seu pai apostólico, pai apóstolo, e ele aceitando a adoração. É interessante que alguns anos atrás, ao debate aí do culto pet, que saiu a polêmica aí nas redes sociais alguns meses atrás, né? Nunca confie no homem que chama cachorro de filho, né? Que o camarada disse aí, isso gerou mal polêmica. A ideia disso aí, eu li alguns anos atrás um artigo, e lá na Europa é muito comum isso. Uma mulher na Suíça, ela tinha uma herança de 100 milhões de dólares, patrimônio. Ela doou tudo para o gato dela, ela não tinha família próxima, ela morreu e ficou aquilo ali alienado, que fica alienado até o Estado, o governo acaba utilizando aquilo ali. Então, a pessoa sabe que morre de fome inúmeras pessoas no mundo, ela tinha uma herança, mas ela, no testamento dela, ela preferiu colocar um gato do que colocar uma causa, do que colocar algo que fosse mais, porque o ídolo dela era o gato. Como para muita gente, é claro, a gente pode brincar em relação a isso, mas para muita gente o seu pet é o seu ídolo e você acaba fazendo o pet parecer com você, ou você acaba se parecendo com o seu pet, né? Aí entra tudo aquilo que o Bauman vai falar sobre as pessoas se relacionando mais com objetos, mais com entretenimento e essa busca desenfreada do que se relacionando com pessoas. Vai sentar na mesa, lá de vez em quando na minha casa eu tenho que puxar o tapete das meninas, né? Sentar na mesa para fazer uma refeição, aí vem com o celular do quarto, joga essa porqueira lá na sua cama. Não, vou recolher. Eu sou filho de nordestino, eu falo assim mesmo, viu, gente? Então eu falo assim, ó, vou recolher. Então tudo tem que fazer um fone no ouvido, é um negócio. Aí as meninas foram criadas, parte da vida delas na África, então elas viram muita gente morrer de fome, elas viram gente comendo lixo, elas choraram. E aí, de vez em quando vão falar alguma coisa nesse sentido, porque a cultura consumista, elas são muito bem discipuladas nisso. Mas o ser humano é pecador, nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. E a gente está lutando todos os dias com esse vilão interior, com esse inimigo íntimo, né? Aquilo que o Brennan Manning chamava o impostor que vive em mim. Então a gente está lutando com esse impostor que está dentro de nós. E aí é o tal do ídolo do celular, né? Um colega meu, ele disse que foi um dia para um sítio com a esposa e os filhos, aí chegou no sítio, tem Wi-Fi aqui não, pai? Não tem não. E os grilos lá, né, fazendo barulho, o sapo à noite. E a mulher, nossa, mas não tem uma televisão aqui? Não. Aquela chácara sítio bem rústico, né? Aí, mas não tem nada aqui entediante. A mulher já reclamando com os filhos. Ué, mas vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia. Ele pastor, né? Vamos conversar aqui um pouquinho. Eu trouxe aqui a gente para conversar. Eu trouxe aqui os jogos, a gente vai ter um momento de entretenimento, a gente vai jogar aqui, xadrez, Uno, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos conversar aqui, como é que foi a semana de vocês, tal. Então, o que já não é prática em casa, e essa tecnologia, ela tem esses hábitos viciantes, de prender as pessoas, de acorrentar e de se tornar um ídolo na vida das pessoas. A pessoa não consegue viver mais sem isso. Então, vamos olhar o problema disso tudo, né? Quando a gente para examinar o problema,
é que o nosso entendimento de ídolos ele tem se limitado a estátuas, tá? Estou quase acabando, viu, gente? Só para chegar nessa conclusão aqui. O nosso entendimento de ídolos ele tem se limitado a imagens de esculturas que supostamente retratam deuses. Mas Ezequiel 14:1-8, fica de TPC aí, de tarefa para casa, lê esse texto, ele nos adverte seriamente que a raiz desses ídolos se manifestam não só se manifestam nas esculturas, mas essas esculturas são apenas representações de ídolos que operam dentro do nosso coração. E aí a gente se posiciona com questionamentos. Por que fazemos o que fazemos? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Já tive vários casos de aconselhamento. Vou citar um aqui, uma experiência que eu tive. Uma irmã chegou para mim na minha casa e tudo, e recebi ali no meu escritório, e essa irmã falou assim: pastor, eu não consigo mais amar o meu esposo, eu não consigo mais perdoar o meu esposo. O que ele fez não tem perdão, eu não amo mais e vou terminar o meu relacionamento com ele. E ali aquela irmã ficou meia hora chorando, jogando as mazelas dela, e o papel do conselheiro é ouvir, né, em primeira instância. E aí, depois que eu ouvi aquela irmã, eu falei assim: irmã, posso falar agora? Chegou a minha vez, né? Pode. Bom, o problema é que a sua visão de perdão e amor é uma visão neoplatônica, é uma visão antibíblica, é uma visão humanista e é uma visão, acima de tudo, demoníaca. Porque é assim que São Tiago vai categorizar a filosofia humana como matriz impulsionadora desse tipo de comportamento. Como assim, pastor? Vamos lá, deixa eu traduzir tudo isso que eu falei para a irmã. Nós ocidentais achamos que amor é sentimento, que perdão é sentimento. A Bíblia vai nos levar a uma visão bem diferente dessa. Vamos lá, qual é o maior mandamento? Eu pergunto isso vários anos, só um irmão acertou agora recentemente numa igreja que eu fui. O ano passado, dar um curso aqui na cidade estrutural, esse irmão acertou, uma irmã, na verdade, acertou essa resposta. Qual é o maior mandamento, segundo a Bíblia? Vocês sempre acertam a metade da resposta. Quando Jesus dá essa resposta no Evangelho, Jesus vai responder assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e entendimento, e de similar forma amarás o próximo como a si mesmo. O que Jesus está querendo nos ensinar sobre isso? Ele começa respondendo essa resposta do intérprete da lei com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E o que é Deuteronômio 6,4? É uma doutrina importante do Antigo Testamento, a mais importante para um judeu, que é a doutrina do Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus, amor vertical. Para amar a Deus, eu tenho que ouvi-lo. Então, amor não é sentimento, amor é atitude. Para um judeu, amor não tem nada a ver com o que eu sinto, tem a ver com a decisão que eu tomo de ouvir a palavra de Deus, aplicar no meu coração e amar a Deus. Eu amo porque Ele me amou primeiro. É uma resposta comportamental à experiência de vivenciar o amor de Deus no meu coração. Para nós ocidentais, amor é sentimento. Eu não sinto mais nada por aquela pessoa, não. Por que eu vou completar 23 anos de casado e com a mesma mulher? Eu sempre digo que no Brasil a gente tem que fazer essa ênfase. 23 anos de casado com a mesma mulher. É porque ela é tão bela fisicamente quando eu a conheci, e eu sou tão belo fisicamente quando ela me conheceu, não, já perdi cabelo, várias coisas mudaram. Entretanto, porém, todavia, todos os dias nós nos levantamos com uma disposição de decidir, a partir do amor de Deus, nos amarmos. Esse amor que é vertical, ele é refletido nos nossos relacionamentos horizontais.
ele é horizontalizado. Isso é uma decisão. Eu não sinto para amar, eu amo para sentir. Eu não sinto para perdoar, eu perdoo para sentir. E na Bíblia isso é mandamento, eu não tenho opção para o mandamento. Ou eu cumpro, ou eu estou em desacordo e desobediência com a palavra de Deus. E até onde minha compreensãozinha bíblica alcança, desobediência é o quê? Fala alto, gente. Pecado. E pecado é o quê? Uma transgressão da palavra de Deus ou dos preceitos de Deus. Entende como o problema, o buraco é mais embaixo, como diz lá no Nordeste? Então, para o judeu, tudo parte do ouvir, porque quem ouve assenta na alma, é diferente de escutar. Escutar entra por aqui, sai por aqui. Eu vou fazer uma brincadeira, mas não pense que é ídolo do meu coração, não, tá? É só um quebra-gelo aqui, para vocês entenderem melhor esse conceito. Vamos fazer 23 anos de casado, com a graça de Deus, em 10 de abril agora. A minha esposa, ela compreendeu uma coisa nesse tempo todo juntos. Ela compreendeu que quando o Mengão está jogando, se ela falar comigo, eu vou escutá-la. Eu não vou ouvi-la. Eu também. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Vou confessar meu pecado. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Lembra do Maicon Caio, do Eu, a Patroa e as Crianças, no jogo de basquete? Escuta outro idioma. Sabe por quê, irmãs? Não leva para o lado negativo, não. Sabe por que isso? Nós não temos a graça dessas habilidades que vocês têm. A mulher assiste a novela, faz o leite e ainda balança o carrinho do bebê aqui, ó. Consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Nós, se mastigarmos chiclete e caminharmos, a gente tropeça e cai. Nós, homens, não temos todo esse aparato de habilidade. Por isso que a gente, a partir de uma visão bíblica, de uma cosmovisão bíblica, homem e mulher têm funções complementares. Um complementa o outro. Aí tem que, se você não aceita o manual do fabricante, você tem que mandar lá um e-mail lá para a fábrica, para o criador. Mas a ideia bíblica é essa. Então, a ideia de olhar para as pessoas, entender o seu comportamento, passa muito por isso. E aí, o entendimento errado do que seja o nosso coração, do que seja idolatria, conduz os homens a comportamentos pecaminosos, autojustificados, que passam a ser considerados como aceitáveis socialmente. Eu vou falar uma coisa que é muito às vezes, desconfortável para algumas pessoas. Eu fui numa igreja no Rio de Janeiro agora, recentemente, e aí o pessoal me fez essa pergunta no meio da palestra, e era uma palestra em outra área, né, na área que eu, digamos assim, milito há mais tempo e que eu falo bastante, que é missões. Mas aí me perguntaram, pastor, o que você acha de divórcio? Eu falei, bom, o que a igreja está fazendo com o divórcio é um arranjo social. É um arranjo social para justificar um comportamento pecaminoso. O divórcio nunca foi a intenção de Deus, nem o ideal de Deus, e não tem nenhuma prerrogativa bíblica para o divórcio. Agora, se a pessoa ela quer divorciar, ela tem que viver com as consequências disso. Deus odeia o divórcio, Ele abomina. Mas nós, pastores, temos que lidar com essa demanda, e a igreja também tem que estar preparada para receber pessoas divorciadas e cuidar delas e alimentá-las em Cristo, que é um outro lado da moeda. De nutrir, discipular, sarar as feridas dessas pessoas, a igreja vai receber e sempre vai receber, porque pessoas são seres humanos e seres humanos são pecadores. Por quê? Porque isso aqui, ó, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso, tem a tradução que diz extremamente corrupto. Então, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é isso que o Calvino já dizia no século XVI, a natureza humana é uma eterna fábrica de ídolos. O homem está sempre procurando produzir ídolos segundo os seus desejos. O que é desejo? É o senso de necessidade. E aí, uma pergunta de identificação do conflito em nós é: o que precisamos ter? Caio Fábio, quando era lúcido, não vou falar aqui quando era crente, que eu não sei se algum dia ele foi crente, mas quando era lúcido, ele escreveu um livro muito interessante, A Crise de Ser e de Ter.
Então ele fala, tenho e não sou, sou e não tenho. Ele tinha um jogo de retórica naquele livro. Pessoas que não vivem bem porque elas não entendem quem elas são e elas não entendem o que elas precisam ter para viver. Então, se eu não tenho o emprego que eu gostaria de ter, ou os bens materiais que vão me definir, eu não serei o tipo de pessoa que eu gostaria de ser e demonstrar para a sociedade. E o consumismo é um extrato de comportamento pecaminoso da pós-modernidade, ou muito presente na pós-modernidade. Então, o que eu preciso ter para que minha vida tenha significado ou para que eu seja feliz? É uma pergunta de identificação de conflitos. Com isso, nós precisamos entender a razão de estarmos aqui. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Nós fomos criados por Deus e para Deus. Enquanto o ser humano entender isso, que ele foi criado por Deus e para Deus, ele vai viver a sua vida baseada em expectativas erradas acerca do próximo, acerca de Deus e acerca de si próprio. E o propósito da nossa existência é glorificarmos a Ele, somente a Ele, nele termos todo o nosso prazer. Deus não é um Deus estraga prazer, que você está enchendo o seu balão e Ele vem lá com alfinete e fora. Mas eu quero dizer que Deus, muitas vezes, Ele vai vir com alfinete sim, e vai estourar aquilo que Ele sabe que a gente está transformando em ídolo e aquilo que a gente não precisa, e aquilo que é roubar a glória dEle nas nossas vidas. Uma palavra no século XVI usada pelos reformadores que eles chamavam de corandel, uma vida na presença de Deus. Então nós somos desafiados, somos chamados a viver uma vida para a glória de Deus. E é o que disse Agostinho de Hipona, lá no século IV depois de Cristo: fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Por que as pessoas estão frenéticas? E aí eu falo que a ansiedade é um problema, ou esse transtorno, que a psicologia chama de transtorno de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? A pessoa está procurando saciar respostas para desejos que o coração dela gerou e que ela acha que é fundamental para a sua existência, mas ela ainda não descobriu isso, que o coração dela só vai ter descanso em Cristo. The Price of the Preachers, o príncipe dos pregadores de Londres, Charles Randall Spurgeon, ele disse que Deus cuida de tudo o que o meu coração ansioso não pode cuidar. Então, queridos, é olhar para a Bíblia e achar respostas para o senso de existência. Por que eu vivo em paz? A minha família, boa parte da minha família questiona os meus pais, questionaram, eu já estou 20 e poucos anos no ministério, questionaram por que ele é tão inteligente e não foi ser um funcionário público, e nada contra o funcionalismo público, cada um tem a sua vocação. Mas eu entendi com 19 anos que Deus me chamou para ser um obreiro em tempo integral, que Deus me chamou para ser um missionário e para militar nessas áreas. E eu dediquei a minha vida e tenho dedicado a minha vida para isso. Aí hoje que eu já tenho pouco cabelo e quase nenhum cabelo, né? A minha esposa ri com as meninas quando eu falo assim, eu vou ali cortar o cabelo. A manutenção só, né? Fazer a manutenção. O meu barbeiro lá, quando eu chego lá na barbearia dele, ele fala assim, ô rapaz, vai tirar esse cabelão do olho? Ele mesmo faz a zoação comigo. Nem tira esse cabelão do olho. Eu falei, rapaz, é o dinheiro mais fácil que você ganha. Não dá 5 minutos, 10 minutos de... a gente gasta mais tempo conversando do que você cortando meu cabelo. Vamos lá. Podemos entender o coração como? Biblicamente falando, o coração é a sede dos pensamentos e razão, isso tem a ver com cognitivo. Das emoções e desejos, tem a ver com afetivo. E da vontade e ação, isso tem a ver com volitivo. E aí tem 3 palavras no Novo Testamento para definir isso. Cardia, que tem a ver com o órgão, o coração. A psique, que tem a ver com a sede das emoções. E a palavra splagnon, que tem a ver com a ideia de entranhas, que é a ideia para o judeu. Tem tripas, miúdo. Quem é que gosta de comer miúdo aí? Então é a ideia do nordestino, né? Buchada, essas coisas. É a questão do sentimento. O sentimento para o judeu não estava balizado com o coração como para o ocidental, eram as entranhas. Então, tem de vós o mesmo sentimento, quando Paulo fala que houve em Cristo Jesus. Sentimento é o quê? É uma identificação, é quando eu sinto
lá no âmago da minha existência. Então, a questão de entranhas. E aí o coração passa por escolhas e decisões, e isso vai nos mostrar que é no seu interior que as escolhas e decisões são feitas. Como consequência disso, trava-se uma batalha dentro de nós, como por exemplo, pecado versus santidade, dedicação a Deus versus amor pelas coisas desse mundo, e aí é no coração que adoramos a Deus ou os ídolos, é lá que se define isso. É lá que eu vou priorizar mais. Jesus no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, ele vai botar tudo no seu devido lugar, quando ele diz assim: aquele que ama pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno do meu reino. Tudo que eu colocar, por mais belo que eu ache, eu sou devoto da minha família, se eu sou mais devoto à minha família do que a Deus, eu vou estar colocando as coisas no lugar errado. E aí vai gerar isso aí, ó. Eu tenho um desejo no coração, eu vou adorar ídolos, para que esses ídolos tragam a satisfação desses desejos. É essa imagem aí, ó. E com isso, eu vou ter apenas uma imitação de Deus. Ao fim de atrair nossos corações para si e afastá-lo do verdadeiro Deus, os ídolos imitam o caráter de Deus. O que o ídolo promete? Promete satisfazer em seus desejos, promete salvá-los de suas aflições. Por isso que tem um falso evangelho sendo pregado aí. A pior distorção dele é o tal do evangelho da prosperidade. E quando eu vejo na África pessoas morrerem de fome, esses caras chegando lá e abrindo igreja, mega templo, e falando para um nativo que se eles trazerem todo o dinheiro que eles tiverem, ou tudo que eles conseguirem, Deus vai tirar a maldição e vai mudar a vida deles, eu fico profundamente irritado, e eu gostaria de dar uma de Pedrão com Malco lá, sair cortando a orelha, mas a orelha, já sou mais do lado do Pedrão. Então, além de prometer salvá-lo de suas aflições, porque as pessoas estão na igreja porque elas querem Jesus o Salvador, então também é uma falsa perspectiva do Evangelho. Eu não venho para a igreja porque eu quero Jesus Senhor, eu quero Jesus Salvador, que Ele me salve das minhas crises, da minha falta de grana, do desemprego. Então as pessoas vão lá e para orar no copo d'água, faz o propósito disso e daquilo, é porque elas querem barganhar com Deus. Elas não querem um relacionamento pactual com Deus, e os ídolos acabam prometendo isso de uma forma errada. E é interessante, começo do mês, eu tive no cinema com minhas filhas. Houve lá em casa um consenso de que deveria assistir o Homem-Aranha, né? Porque ia aparecer os três, eu nem sabia disso, né? Eu não li nenhum spoiler, eu cheguei lá e vi todo mundo vibrando no meio parecia jogo de futebol, o cinema, e eu não sabia que os três protagonistas dos universos ali do Homem-Aranha iriam aparecer no filme. Eu estava bobão mesmo lá, e minhas filhas sabiam, ficaram caladas. Mas no Homem-Aranha 3, eu lembro de ler uma matéria, eles gastaram $100 milhões para produzir esse filme. E qual é a filosofia do filme? A filosofia do filme é que o seu pior inimigo está dentro de você. A ideia do Venom aí. O pior inimigo do Peter Parker é o Peter Parker. O seu maior inimigo é o impostor que vive dentro de você, como dizia Renan Manning, falecido e saudoso pastor. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Conclusão, olha só que coisa boa. Eu chego nessa conclusão a 3 questões fundamentais. Quando estamos praticando aconselhamento bíblico, estamos fazendo algo em meio a muitos pensamentos, cosmovisões que estão circundando, até dentro da igreja. Tem gente na igreja que acha: não, eu tenho que fazer isso, e eu posso pegar um pouquinho do auxílio dali, daqui, ainda que isso seja antibíblico, ainda que isso seja baseado em um parâmetro de cosmovisão que não bebe nas Escrituras e que não vai responder, vai trazer só um paliativo. Então eu tenho que estar consciente disso. Existem maneiras diferentes de aconselhar, então as pessoas vão procurar o método,
Tem muita gente na igreja usando o integracionismo e esse método é nocivo em vários aspectos. Eu não tenho tempo aqui para abordar, teria que ser uma palestra só para isso, para falar sobre o integracionismo e o prejuízo que ele traz para o aconselhamento na vida da igreja. Podemos afirmar também que estamos praticando aconselhamento bíblico quando, na verdade, estamos apoiados em pensamentos antibíblicos. Tem muita gente perdida. Fui conversar com isso com acadêmicos, lá no mestrado, muita gente que não sabe o que é aconselhamento bíblico. Estou falando de acadêmicos, de pastores, de professores de teologia, não sabe. Imagine o senso comum na igreja, né? Como há uma necessidade de você treinar a sua igreja para produzir conselheiros bíblicos dentro da igreja, fazer de cada crente alguém que tem um potencial na sua realidade e no seu grau de maturidade cristã, fornecer conselhos bíblicos. Gente, eu acho que eu apertei aqui de novo, me ajuda aí, irmã. Apertei o botão errado aqui, Problema de BIOS aqui. Obrigado, agora nós vamos para as perguntas e respostas, né? Vocês ouviram muita informação, eu sei que o tempo estourou aqui um pouquinho, não muito. Eu coloquei aquela animação, vamos lá, um de cada vez, porque se for todo mundo levantando a mão assim de uma vez, eu não vou conseguir mensurar bem. Mas e aí? O pastor já passou álcool aí, ó? Tem álcool. Vamos lá, gente. Eu sei que é muita informação, mas isso aqui é um aspecto introdutório, tá? Eu só quis mostrar para vocês que o problema, o buraco é mais embaixo. Não sou dono da verdade, apesar de acreditar que o que eu ensinei essa noite é a verdade, porque está no Evangelho. Pergunta, irmã. Pastor, eu queria saber assim, se o aconselhamento bíblico, a gente se preparando, estudando, ele é útil, ajuda a gente conversar e aconselhar pessoas que não são crentes. Ajuda. Como eu disse no começo, o aconselhamento bíblico é uma ótima ferramenta de discipulado, mas também eu não falei isso, ele é uma ferramenta de evangelização. Eu não vou utilizar a abordagem necessariamente para dar uma solução àquela pessoa, mas eu vou usar a abordagem, biblicamente falando, para mostrar àquela pessoa que o comportamento dela, que o que ela está sentindo, está vivenciando, é algo que está gerando prejuízo para ela emocional, em qualquer outra área, porque ela está distante do Criador e aquele senso de desejo, de necessidade que ela tem tanto de algo, só pode ser saciado por Deus. Aquela famosa frase de evangelismo, que o buraco que você tem dentro de você, a lacuna, só pode ser preenchido por Deus. E existe a forma correta de se fazer isso. As pessoas tentam buscar experiências diversas na espiritualidade. E eu tenho que apresentar o Deus das Escrituras para essa pessoa, e eu posso usar o aconselhamento bíblico para aconselhar. Olha, procure, isso é um conselho bíblico, procure o Deus da Bíblia. Ele vai preencher esse buraco e ele vai trazer respostas para as interrogações que você carrega dentro de você. Respondi? Mais alguém? A irmã lá atrás, ó. O que o senhor me aconselha existe uma pessoa que tem problema com pornografia e só que ela não reconhece, né? A esposa falou para mim e o marido não reconhece que o que ele faz é problema de pornografia. De que forma a gente pode aconselhar, ajudar assim? Tá. Eles são evangélicos, né? Evangélicos. A primeira coisa que uma pessoa que está nesse tipo de quadro, que é cristão, seria chamar a liderança da igreja, o pastor dele, e procurar um diálogo com ele, homem com homem, na primeira instância. Olha, a ideia não é que você se chateie com a sua companheira e tudo, mas houve uma situação e eu queria te ajudar a caminhar com isso. Não estou aqui como juiz, nem como alguém que vai colocar a espada,
mas uma das coisas que a gente chama dentro da abordagem de aconselhamento bíblico é a autoconfrontação. E tem muita gente que acha que aconselhar, que o conselheiro tem que ser amoroso. A gente tem a mania de criar uma dicotomia entre o caráter de Deus, os atributos de Deus. A gente dá muita ênfase ao amor e a gente esquece que Deus é justiça também, né? Que juízo faz parte da justiça. E que Deus trata os pecadores também à luz da sua palavra, né? Que Ele traz o peso das suas imprecações, né? E que imprecações não é algo do salmista e do Antigo Testamento, é algo que a gente vê no Novo Testamento, na disciplina da igreja, disciplina eclesiástica, que é uma das 9 marcas da igreja saudável. Então, assim, o primeiro ponto seria esse, procurar oferecer ajuda. E aí isso vai entrar também em Mateus 18. Se teu irmão pecou, chama ali o pastor. O pastor vai tentar confrontá-lo e proporcionar ajuda de aconselhamento para ele. Se ele não ouvir o pastor e a esposa continuar reclamando do comportamento, porque isso é mais comum. Eu falei na palestra que eu dei semana passada, tem gente que acha que eu vou apimentar meu relacionamento e traz elementos da pornografia para dentro do matrimônio, e macula o leito do matrimônio. Eu vou fazer coisas, e isso se tornou normatizado na cultura ocidental. Aquilo que eu falei, as pessoas usam, existe um problema hoje que a gente chama de sofisma. O que é sofisma? Sofisma é quando eu pego uma meia-verdade, uma mentira, misturo com verdade, transformo ela numa meia-verdade e acho que aquilo é uma verdade. É uma mistura, não deixa de ser mentira, tudo é mentira, tá? Tudo é engano. E aí tem muita sofisma dentro da igreja evangélica hoje, muitos bezerros de ouro que são levantados dentro da igreja. Um deles é esse, que se eu sou casado, não tem problema eu ter determinados tipos de comportamento baseado naquilo que eu experienciei dentro da questão da pornografia e trazer para o meu matrimônio, porque faz parte de uma relação homem-mulher, e dentro de 4, quantos já não ouviram isso até em encontro de casal, de igreja? Dentro de 4 paredes é o casal que define. Não, dentro de 4 paredes é a palavra de Deus que define, ela tem resposta para todas as questões da existência humana. Inclusive, Cantares é um livro de relacionamento sexual. Eu tenho uma palestra para casais só sobre Cantares, onde eu vou mostrar todas as posições sexuais que são normatizadas dentro do livro de Cantares. E sexo anal na Bíblia está fora de cogitação, só para deixar claro isso. Porque tem gente que eu faço lá o perguntas e respostas silencioso nos encontros de casal que eu ministro. Isso já gerou um livro. Eu lancei um livro anos atrás que se chama Sexo Sem Culpa, pela editora Candê de São Paulo. Infelizmente a editora fechou e o livro não tem mais aí no mercado. Ele foi distribuído no Brasil todo. Na época eu estava na África e tudo, e essa editora não me dá os direitos autorais para que eu possa republicar esse livro por outra editora. Mas, enfim, ela nem existe mais, mas quem tem os direitos autorais acaba que não me libera isso. E eu não quero entrar com ação na justiça, eu deixei para lá. Então, vamos lá. Então, irmã, o primeiro ponto é esse. Chama o pastor vai conversar com esse irmão. Se ele não mudar a postura, o pastor vai chamar a liderança. E que os processos habituais de uma disciplina bíblica. É o aconselhamento pessoal, é o aconselhamento com a liderança. Esse camarada, se a igreja é batista, chama a igreja, a assembleia. Se ele não mudou a postura, meu irmão, tu é publicano e pecador mesmo. E aí a gente tem muito receio aqui no Brasil de achar que é antibíblico exclusão. Eu sempre orei a Deus para nunca ter que excluir ninguém da igreja enquanto eu fui pastor. Mas chegou um momento que isso teve que acontecer. Isso é bíblico. Pastor não gosta de excluir, né? Pastor gosta de somar, mas chega um momento que a pessoa se comporta como publicano e pecador e que seu coração está obstinado e que ele vai macular a vida dos outros que estão na igreja. Então, uma decisão precisa ser tomada, só que nós batistas tomamos isso em assembleia, né? Vamos lá, gente. Mais alguém? Eu estou à vontade, viu, gente? Assim, muito tranquilo. Se vocês não se preocupam com o tempo, eu muito menos. Boa noite, pastor. Boa noite, querido. O aconselhamento bíblico, a premissa é a Bíblia, né? A Bíblia. Então, eu queria perguntar para o pastor se
nas sessões de aconselhamento, né, alguém já descobriu que não era crente, né, porque as verdades bíblicas, elas são fortes, né, e só um convertido, né, transformado de coração, que consegue aceitar essas verdades, abaixar a cabeça e falar, reconheço. Eu queria saber se o pastor pode testemunhar, né, se nas sessões de aconselhamento a pessoa descobriu, então eu não sou crente. Sim, aconteceu isso. Tenho 2 experiências para contar nessa área. Primeira, de uma pessoa que muito querida, muito próximo a mim, e ele casado e tudo, e sempre me confidenciava algumas questões do relacionamento, eu muito próximo tanto dele quanto da esposa. E eu fui para a África, fiquei meus 2 anos quase na África. Quando eu voltei, no dia que eu cheguei da África, ele foi me visitar. E aí ele me contou que ele não estava congregando mais e tudo, direito, estava indo esporadicamente na igreja, e que ele estava em via de separação da esposa. E eu falei, mas qual o motivo? Que ele nunca tinha sido claro em relação a isso. E aparentemente eles viviam bem, como marido e mulher. Ele falou, não, eu descobri, pastor, eu vim conversar com você, assim, mas é muito naquele senso de amizade que nós temos e tudo, mas eu já estou muito convicto disso. Eu descobri que eu não sou cristão, que eu não consigo viver com uma mulher só, eu preciso de várias. Esse cara tocava na igreja, ele viveu a vida dele anos na igreja, mas ele viveu tendo vida dupla, tendo várias mulheres, sem a esposa dele saber, sem ninguém saber. E ele falou que descobriu, depois de muito se questionar, de experimentar a culpa, experimentar uma série de coisas, ele descobriu que ele realmente não tinha nascido de novo. Então, tudo que eu poderia falar para ele, ele já sabia de qual é salteada a tabuada, mas não faria efeito porque ele descobriu que a experiência da salvação não tinha chegado de fato à porta dele, ao coração dele. Uma outra experiência foi uma moça também que vivenciou anos e ela traiu o esposo. Eu fui fazer esse aconselhamento e o esposo perdoou 3 vezes, 3 traições que foram confessadas. E o esposo crente, um pastor, e ele queria permanecer com ele, até que um dia no aconselhamento ela falou, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu admiro você, eu admiro meu esposo. Vocês são crentes de verdade, mas eu não sou. Eu nasci para ir para o inferno. Eu não gosto, eu acho legal você, pastor Charles, o que você vive, o que você fala, a gente vê Deus na sua vida, meu esposo, mas tudo isso aqui para mim é uma encenação. Anos na igreja. Então a Bíblia fala que tem isso, eu vou num ponto aqui, que pode ser polêmico para alguns, mas aí depois o pastor cuida de vocês. Isso me faz crer, eu sou um batista particular inglês, eu não sou da origem anabatista não, tá? Não sou da raiz anabatista, eu sou particular inglês, a minha premissa, ou seja, o batista reformado, raiz. E aí o que acontece? Diante de tudo isso, isso me faz alicerçar cada vez mais na questão da eleição e da ideia de bode e ovelha dentro da igreja. Tem o salvo e o não salvo. E é o Senhor que vai fazer essa separação. Trigo e joio. E por aí vai. A gente tem várias metáforas na Bíblia para poder ilustrar isso. Mais alguém? Aí. Se o psiquiatra manda um crente tomar o remédio, o que ele deve fazer? Ele toma? Ou tem situações que ele pode se negar? O que o pastor acha? Então, ninguém é obrigado a tomar uma droga, a não ser que exista alguma demanda judicial, isso falando dentro da questão jurídica. Olhando para uma questão bíblica, o que eu aconselho sempre?
procure uma segunda, terceira e quarta opinião. Como? A psiquiatria está bem imaculada com a ideia da indústria farmacêutica, que é a que mais lucra com isso tudo. E aí, vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou entrando aqui em teoria negacionista e tal, nesse debate de agenda política não, tá? Que tem muita gente que pensa assim, o cara é bolsonarista. Não. Eu não sou, vou falar que nem o apóstolo Paulo. Eu não sou de Lula nem de Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, mas eu acho que o voto é pessoal, intransferível e assim, ninguém precisa tocar e me envergonho de muita coisa que ele já fez no governo dele. Mas enfim, a gente tem que arriscar na eleição em algum candidato. Entretanto, essa polarização eu sempre bati de frente contra ela desde o processo eleitoral lá atrás. Estou abrindo esse parênteses só para dizer isso. Não é uma ideia negacionista, mas é interessante quando se tem uma questão médica, que, por exemplo, aí eu vou falar disso no segundo encontro, depressão. O cara chega, não, vou te dar Ritalina, vou te dar um tarja preta para você controlar o que está te levando à depressão. Mas como que eu vou tomar medicamento para algo que não está materializado, patologicamente falando? O medicamento, ele trata de uma premissa, patologicamente falando, que não é abstrata, que é concreta. E esse é o grande problema, porque tudo o que eles tratam, muitas vezes, no seu diagnóstico, são questões subjetivas. Por exemplo, o psicólogo, ele não pode prescrever medicamento, mas ele encaminha para o psiquiatra. O psiquiatra tem a premissa na medicina para fazer isso. Só que o problema é que tem uma indústria que está adoecendo as pessoas. Existe um documentário, eu vou mandar o link para o pastor, um documentário bem interessante, onde ele vai tratar dessa questão de que nunca tivemos uma geração tão acometida de males e doenças mentais como fruto dessa indústria farmacêutica que está lucrando milhões de dólares, bilhões. E aí eu te pergunto, existe interesse dessa indústria, de todos os profissionais que estão envolvidos na pirâmide, lá embaixo até lá em cima, no lucro disso aí, de que a pessoa seja recuperada, de que a pessoa realmente alcance a cura, o quadro de alta daquele problema que está cometendo ela? Ou existe um sistema, uma engrenagem que está trabalhando para que os ricos se tornem cada vez mais ricos e os pobres se arrebentem? Então, essa é uma questão. Procure sempre umas 5 opiniões aí e vá a um neurologista. E uma coisa interessante também quando se fala de medicamento, não tanto ainda no Brasil, mas fora, a gente que trabalha, eu que trabalho ministrando palestra com relação à dependência química, você vê que hoje essa questão da tarja preta, ela trouxe muita dependência química mesmo. Uhum. As pessoas estão dependentes dos medicamentos e sofrendo com isso. Tem que passar por reabilitação mesmo. Desmamar a pessoa. Para largar os medicamentos tarja preta, porque a pessoa se apega àquilo dali e ela não consegue melhorar, largar o medicamento, mesmo já tendo resolvido o problema. Isso não só o tarja preta, mas como a codeína, que inclusive nos exames toxicológicos hoje sai, né, para a questão trabalhista, na questão da pessoa ser dependente químico de codeína, de várias outras situações, de outros medicamentos. Legal a sua contribuição. E é isso aí, gente. Percebe-se que eu já vi casos assim que você teve que, para aconselhar, além de levar no neurologista, a pessoa estava tão viciada, você não pôde desmamar ela de uma vez. Vai cortando as doses até desmamar. Tem um processo que a gente chama, dentro do tratamento desse tipo de pessoa, que é desmamar aquele paciente, aquela pessoa, porque vai ter abstinência, vai querer substituir uma droga por outra. Muita gente que está no crack aí na rua saiu de uma droga tarja preta e a família tentou lutar e tudo, o cara
se desestabilizou e aí conheceu o crack, que é uma droga barata e de efeito nocivo, e é um mal epidêmico também aqui no Brasil. E isso arrebentou a vida de meio mundo. Eu trabalho há anos com evangelismo de gente em situação de rua também. E a gente tem visto vários relatos e várias experiências com esse tipo de cenário aí. Como abordar o que do Evangelho falar, como falar, e principalmente se for alguém que já ouviu o Evangelho, já conhece o Evangelho, como tratar biblicamente essa pessoa que é usuário. Vocês falaram aí, né, o senhor falou do crack, drogas e tudo mais aí. Nessa semana, começo da semana, eu liguei aqui para a Cristolândia, né, para até missionária aqui, fugiu o nome dela agora. A Lucinéia. Eu liguei para a Lucinéia, tem uma pessoa aqui que me procurou, dependente químico, recai, vai para a rua, crack, e na verdade a mãe dele me procurou e quer que eu traga para a Cristolândia e tudo, e tem vaga, e ela estava de férias até, ela mandou a mensagem e mandou outra menina lá me atender, olha, fala com o pastor Charles aí tudo e consegue a vaga para ele. Então, assim, a pessoa está na rua, a pessoa volta em casa, muitas vezes ela pede ajuda. Mas essa pessoa, eu conheço o caso dela há anos, pessoa que já cresceu na igreja, batizou na igreja, tocou bateria na igreja, aí na idade adulta desandou. Casou, perdeu a esposa com os 3 filhos, a esposa não quer nem ver pintar de ouro. E aí já tentou bater na mãe, já teve medida protetiva, o pai não quer mais ele em casa, e todo esse cenário. Várias vezes eu fui conversar, conflito com os irmãos, conflito com todo mundo, com a família, ninguém presta, ele está acima do bem e do mal no julgamento dele. É uma pessoa extremamente arrogante, extremamente amante de si mesmo, porque geralmente é esse cenário. Os ídolos inflam o coração da pessoa e cega o seu entendimento para não enxergar a situação de miséria espiritual. Então, uma das abordagens é o quê? Apresentar o Evangelho. O Evangelho é boas notícias, mas o Evangelho também trata de uma eternidade sem Deus. Por que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu no Evangelho? A palavra inferno aparece mais do que céu no discurso de Jesus. Porque Jesus estava muito interessado em deixar claro que uma eternidade sem Deus é terrível. Então é por isso que ele trata mais sobre o inferno do que sobre o céu. E a gente precisa abordar o Evangelho completo, esse negócio de discursinho pré-fabricado, Jesus te ama e eu também. No Evangelho não se resume a isso. Cria vergonha na tua cara, se arrependa do seu pecado e Cristo vai te restaurar, meu irmão. Entendeu? Essa é a dinâmica. Seja homem. Você não tem que ser homem para viver na rua, dormir na rua e viver a vida sem regras. Porque a maioria que está na rua, vou falar uma coisa para vocês da minha experiência. A maioria dos que estão na rua são afastados de igreja, 70%. Já tiveram experiência na igreja, eu já encontrei filha de pastor, já encontrei filho de pastor na rua. Droga, prostituição. Então, qual é o problema disso tudo? Nunca ouviram? Não, já ouviram. O problema é que a Bíblia não é o eixo norteador do seu comportamento. As pessoas querem viver uma vida sem regra. Na casa do meu pai tem regra, horário para acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar no sustento. Aqui não, aqui eu acordo na hora que eu quero, quando eu quero comer alguma coisa eu peço, eu roubo, eu faço alguma coisa. Eu tenho uma droga, que é fácil a droga na rua, principalmente o crack. Então a pessoa quer viver uma vida sem regras. Já vi muitos assim, não saio daqui porque aqui eu vivo do meu jeito. Voltar para casa dos meus pais, eu só volto com muito dinheiro para mostrar para eles que eu venci na vida. Eu falei, fumando um crack aqui, tu vai voltar para casa cheio de dinheiro? É difícil, sem trabalhar. Então, é basicamente isso, eu tenho que ser honesto com as pessoas. E muitas vezes no evangelismo a gente vê as pessoas indo cheio de amor para dar, mas não é o amor bíblico.
aquela coisa enganosa, romântica, de que eu vou falar do amor de Jesus. Não, o amor de Jesus, ele é honesto, ao ponto de falar para a pessoa: olha, você está em miséria espiritual porque você está distante de Deus, você precisa ter um encontro real com Jesus. É difícil. Só que o Charles aqui aprendeu. Com os anos, 20 anos fazendo evangelismo de rua, dá mais um pouquinho do que isso, aí você vai criando calo, e você vai vendo que nem todo mundo é ingênuo e inocente como você pensa que é. Mais alguém? Acho que está dando 10 horas ali, eu estou à vontade aqui, pastor. Se deixar, o Charles faz vigília aqui, vai até amanhã, mas eu acredito que mais uma resposta e eu passo para o pastor. Se tiver mais uma pergunta. No questions? Não? Vai estar gravado aí, eles vão colocar o link para vocês. Eu não sei se eu saí muito do foco aí, mas enfim, deu para pegar. Eu tentei me controlar, né, de andar menos. Pastor, quero agradecer. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E é um privilégio conhecer a igreja. A gente marca aí na sua agenda, 13 de fevereiro, antes do final. Em fevereiro a gente vai falar de novo de aconselhamento bíblico, mas dia 13 eu venho apresentar o meu projeto missionário para essa igreja. Então, sou missionário em tempo integral e a gente tem trabalhado duro aí para voltar a Moçambique no próximo ano. Ore por mim, por minha família. Vou trazer minha família aqui no dia 13, a gente já começou... A gente já começou a desfazer das coisas, vendi carro agora em janeiro, então até estava brincando com o pastor. Ainda bem que eu tenho irmãos que me servem, né? Então, toda igreja, agenda que eu vou, eu tenho que pegar um carro emprestado, mas sempre tem um carro emprestado, né? A coisa boa é você ter irmão, né? Irmão é amigo mais chegado que irmão. Deus abençoe, pastor. Pastor Charles, receba nossa gratidão a Deus por tua vida, meu irmão, e o que nós pedimos ao Senhor, Ele nos permitiu nessa noite, né, foi sermos alcançados pela graça dEle. Graça, amor que confronta, conforta, consola, edifica, palavra viva de Deus, que ela habite ricamente em nosso coração, e preparamos-nos aí para o dia 13, se o Senhor permitir, final do mês de março também, e podemos trazer outras pessoas, meus irmãos, para sermos abençoados, né? Nós vamos ter um sorteio e depois vamos orar, e aí os irmãos podemos, com todo aquele cuidado nosso, né, de distanciamento, etc, etc, podemos também participar. Já foi feito o sorteio, irmã Lili? Você pode pegar esse microfone e você não será contaminada. Deus abençoe. Ainda tem eles 3 lá em cima. Tá, os 3 lá em cima? Multimídia não merece, não. Multimídia, pegou? Né? Não, entrega pro bichinho, então trabalha. Não, passa o seu e esse aqui pro André e para... Bichinho merece. E o Miguel. Então, porque eu tinha feito primeiro, só que tinha poucas pessoas, aí eu tive que refazer, aí eu contei. Tá, vamos lá, no primeiro livro, esse livro é do pastor Charles, Missão da Igreja. Alguém aqui sabe qual é a missão da igreja? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Viver para a glória de Deus. Os 3 S's, né, Natália? Exaltar a Deus, edificar, equipar a igreja e evangelizar perdidos. Mas a missão da igreja é adorar a Deus, desfrutá-lo para sempre. Joia, muito bem. Catecismo de o quê, irmão? Westminster. Ele é batista particular. Não achar crente, viu, pastor? Pastor Charles, fala um número aí pra gente, de 1 a 18. 1 a 18? A minha camisa, quando eu jogava futebol, número 11. Rapaz. Número 11. Quem tirou o número 11? Não, mudou. Cadê o meu, hein? Olha, André. Olha aí, rapaz. Tinha que sortear logo um flamenguista, pastor. Pastor pode assinar depois, fazer a... Vai cair no Calvin, ó.
Pastor, outro número, Outro número? sem ser das camisas. Número 10 também, eu usei a 10. Número 10. É só o pessoal lá de cima que está ganhando, viu? Vamos lá, pastor, outro número. Número 1. Número 1. Aí sempre melhor. Tá filmando ainda, é, gente? Corta essa parte. É. Filha, mãe, falta filha, viu? Falta só o espírito. Outro número, pastor. Número, até que número que você falou? Até 17. Engraçado, por que até 17? Ou até 18. Eu já falei o número 11, número Não mudou. Número 18. Número 18. Você é sorteado. Irmã Naná. Aê! Leva lá pra irmã Naná Naná. tem que levar lá pra ela, que ela não pode caminhar não. E o último, tem alguém falando, ai, agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez. Sou eu. Pastor, outro número. Número 7. Olha, Perfeição. Aê, irmã Anabelle. muito bem. Então, você tem que falar o número de Deus. Fica tomando zetaína não, viu, irmã Anabelle? Pode mais um livro, tesoureiro? Só mais um? Pastor Charles, mais um. Fala mais um. Mais um, número 3. Número 3. Irmão Valdir, vou pegar seu livro. Irmão Valdir, muito bem. Muito bom, irmã Lili, que bom momento esse de confraternização, né, de alegria. Ela foi lá, irmão Valdir, buscar. Meus irmãos, como é bom a gente ter um momento assim, uma pessoa com tanto conhecimento, tanto preparo, com um coração de pastor, de missionário, de crente de verdade. A gente já vinha conversando e em um desses momentos falei, rapaz, passei aqui perturbando vocês o tempo todo no telefone, mas fui ricamente abençoado, né? E aqui pessoalmente a gente poder se encontrar, pastor, meu irmão, muito bom, Deus te abençoe. A gente aguarda sem ansiedade, sem... É Zetaína, né, irmã? Zetaína, Pebretina, que você falou, como é o nome do negócio? Estou fazendo graça com ela. Sem nenhum... Ali, irmão Valdir, Lili, esse é do irmão Valdir, já entregou? E sem nenhuma substância química, a gente aguarda com... não tem ansiedade boa, né? A gente aguarda com boa vontade, né? De bom coração, de bom grado, boa expectativa, irmã Thalia. O pastor não sabe falar português, é terrível, né? Então, com boa expectativa, nosso próximo encontro no dia 13, final do mês de março. O irmão, tenha certeza, vocês já estão na nossa oração e agora, ouvindo o irmão, conhecendo pessoalmente, esse desejo de orar mais por vocês como família, como missionários, vai aumentar no nosso coração, essa admiração, né? E o Senhor Deus te abençoe, fortaleça. Vamos ficar em pé, vamos terminar orando, agradecendo a Deus. Amanhã às 9h30 temos nossa assembleia aqui, né? E às 18 horas o culto, oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai de amor, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos permitiu ver, ouvir, tomar parte nesta noite. Obrigado porque o Senhor ouviu nossa oração, teu servo foi instrumento, Senhor, de tua palavra verdadeira para as nossas vidas. Obrigado porque em alguns momentos, certamente, nós nos deparamos com a miserabilidade do nosso pecado, somos seres miseráveis, falhos. Às vezes a gente tenta se auto-enganar, achando que não estamos fabricando, mas a gente está ali a todo tempo, né? O mal que em nós habita, nos convidando a fabricar ídolos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a sermos conformes à imagem do Teu Filho, Teu unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado pelos momentos que o Senhor nos redarguiu com Tua palavra, obrigado pelos momentos que o Senhor nos confortou.
Sobretudo, obrigado porque esta noite nos relembrou que o Evangelho é o poder do Senhor para salvar pessoas que creem em Jesus. Renova em nosso coração essa esperança em um mundo, Senhor, tão caído, que a cada vez a gente vê e imagina como que o Senhor vai continuar salvando pessoas. Renova em nosso coração a certeza que aproverá, Senhor, continuar salvando pela loucura da pregação. Ajuda-nos a continuarmos crendo e vivendo estas verdades. Abençoa o teu servo, Senhor, que no mais íntimo do ser ele entenda e seja alcançado pela certeza que ele foi canal da tua graça para nós nesta noite. Abençoa sua esposa, suas filhas, que no caminhar contigo, elas agradando-se do Senhor, encontrem aquilo que desejam os seus corações. Leva-nos em paz, abençoa-nos no decorrer dessa noite, traz-nos em paz conforme tua vontade no dia de amanhã, onde o teu povo estiver reunido, abençoa-nos. Oramos assim, confiantes, sobretudo para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos terminar nos confraternizando.